e honrar somente Ele, o único Deus que existe, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler a sua palavra como está escrito no livro do apóstolo Judas, não os Cariotes, mas Judas, irmão de Tiago. O seu livro não tem capítulos, é um capítulo único, só tem versículos. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Judas, versículo de número 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Escreve Judas, inspirado pelo Espírito Santo. Versículo de número 3. Queridos amigos, estava ocupado escrevendo a vocês sobre a salvação que compartilhamos, quando senti a necessidade de escrever, insistindo em que continuassem contendendo com veemência pela fé que foi de uma vez por todas confiada ao povo de Deus, pois certos indivíduos que já haviam sido sentenciados muito tempo atrás para esta condenação, infiltraram-se no meio de vocês, pessoas ímpias, que pervertem a graça divina ao transformá-la em desculpa para a devassidão e renegam nosso único Mestre e Senhor, Jesus, o Messias. Glória a Deus. Glória a Deus somente. Até aqui por enquanto. Judas, ele escreveu o seguinte: queridos amigos, eu estava ocupado escrevendo sobre a salvação que compartilhamos, mas eu senti a necessidade de continuar lembrando a vocês que continuassem contendendo, firmes, batendo de frente pela fé que foi dada, confiada a vocês. Porque alguns indivíduos, certos indivíduos, que há muito tempo atrás Deus já sentenciou eles para a condenação, esses indivíduos eles se infiltraram no meio de vocês e eles pervertem a graça de Deus, transformando ela em uma desculpa para viver na devassidão e renegam nosso único mestre e Senhor, Jesus o Messias. Muito bem, a preocupação de Judas aqui é sobre alertar aos destinatários, as pessoas que iriam receber essa carta, porque certos indivíduos entraram no meio da igreja, entraram no meio do povo de Deus, e eles estão pervertendo a graça de Deus, transformando ela em desculpa para viver na devassidão. E é sobre isso que vamos falar hoje. A graça de Deus. Muitas pessoas têm transformado a graça de Deus em desculpa para pecar, em desculpa para viver na devassidão. Quem nunca vê uma pessoa que fala palavrão, que se veste mal, que anda bebendo, se embriagando, com vícios e defeitos? E quando você tenta ajudá-la, quando você tenta repreender, aconselhar, a pessoa ouve de Deus, fala de Deus, mas ela fica com raiva, talvez, não se sente nem um pouco incomodada com a vida errada que leva, porque todos nós, crentes e descrentes, conhecemos que Deus, ele é gracioso, ele tem graça. Ele tem graça e ele quer dar a graça salvadora para todos. As pessoas, ao saberem que Deus ele é misericordioso, que ele tem graça, que ele é perdoador, algumas pessoas transformam, pensam que isso
É uma desculpa para viver pecando e não se preocupar com a ira de Deus. Afinal, Deus é gracioso, ele é misericordioso. Por que ele faria algo se ele é Deus bom? A maioria das pessoas aí no mundo, elas pensam assim. Elas não estão nem um pouco preocupadas, umas porque não conhecem a Deus. E as poucas que conhecem, que ouviram falar de Deus e da sua graça, transformam isso em licença para viver na devassidão, no pecado. E até alguns irmãos que se assentam em nosso lado transformam a graça de Deus em licença para a devassidão. A primeira coisa a se notar quando lemos essa parte do texto do livro de Judas, entendemos perfeitamente a intenção desse apóstolo. Não Judas Iscariotes, novamente repito, é o outro Judas, o outro apóstolo. Ele sente a necessidade de alertar as pessoas e a sua intenção ela é explícita, ela está na cara de quem lê aqui. Ele está dizendo que a graça de Deus ela não é uma desculpa para que a gente caia no pecado e nem que a gente viva no pecado. Mas o que é a graça de Deus, afinal? Porque a gente fala tanto de graça de Deus, misericórdia de Deus, mas a gente nunca parou para pensar no que significa isso? Talvez a gente nunca tenha parado para pensar nisso. Vamos falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela é, minhas irmãs e meus irmãos, um favor imerecido. É um favor, é um presente da parte de Deus, é algo que Ele faz por nós e que Ele fez por nós, que não é uma coisa que Ele tinha a obrigação de fazer. É um favor. E esse favor, diga-se de passagem, não é um favor merecido. Deus faz esse favor para nós, a graça é um favor. E esse é um favor imerecido. Nós não merecemos esse favor. Porque temos o costume de fazer o favor uns para os outros quando julgamos que uma pessoa é merecedora de tal favor. Mas Deus, Ele fez um favor para nós. Nós não merecemos esse favor. E esse favor é o acesso à salvação e aos dons da vida eterna. A presença do Espírito Santo, o acesso a Deus, o acesso à vida eterna, ao perdão de Deus e a uma vida livre de qualquer erro e falha. A graça de Deus é isso. É um presente. Qual presente? O acesso à vida eterna, ao perdão de Deus, a Deus, a sua presença. E é um favor imerecido. A graça de Deus é isso. Eu vou te dar o que você não merece. Isso é graça. E aquilo que você merece, o inferno, a condenação, eu não vou te dar. Isso é misericórdia. Graça e misericórdia andam lado a lado. A misericórdia é Deus não dá aquilo que você merece, o inferno. Enquanto a graça é Deus dar a você aquilo que você não merece, o céu, a salvação, a presença do Espírito Santo, tudo que temos de bom para com Deus, todo o acesso à sua bondade. E muito bem, como é que a graça funciona? Sabemos que a graça ela vem por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário e a partir desse momento temos acesso à sua graça. E devemos divulgar que temos acesso, todos nós temos acesso. Basta querer, basta buscar. Mas quando eu estava novo convertido, eu entendi que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas eu não entendi o que isso tinha a ver com a graça de Deus. Por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Não tinha outro jeito? Sabe, o livro de Abacuque, todos os livros da Bíblia, na verdade, vão dizer que Deus ele é santo.
que significa santo? Sem pecado, separado do pecado, sem nenhuma parte com o pecado. O livro de Isaías vai dizer que Deus ele é santo, santo, santo. Ele não é só santo, ele é santo, santo, santo. O livro de Apocalipse vai dizer a mesma coisa, que Deus ele é santo, santo, santo. O livro de Abacuque vai dizer que Deus ele é tão santo, que ele não consegue nem sequer olhar para o pecado. Os olhos dele não suportam olhar para o pecado de tão santo que Deus é. Deus ele é santo. E por ser santo, ele é justo, afinal, ele não tem defeito nenhum. Santidade é isso, não ter defeito, não ter parte com o pecado. Por ele ser justo, a justiça dele não é como a nossa. A nossa justiça tem fiança, a nossa justiça ela tem contravenções, ela tem várias interpretações. Mas Deus ele é justo e justo mesmo. Não tem conversa. A justiça de Deus ela é bem clara na Bíblia. Ela diz, a primeira ordem básica é que todo que comete pecado, ele deve morrer. Porque onde há pecado, tem que se haver morte. O salário do pecado é a morte, diz o livro de Romanos. Pois muito bem, houve-se pecado, haverá morte. Alguém tem que morrer. Só que aí tem um porém. O livro de Salmos, o livro de Romanos, muitos livros na Bíblia vão nos contar uma verdade que é muito fácil de enxergar. Todos nós pecamos. Todo ser humano pecou. Em pensamento, em um olhar, em um escutar, em um falar, não importa qual seja, em um assassinato, não importa qual tipo de pecado, nós todos pecamos. Mas agora entra um dilema na história. Se todos nós pecamos, e onde há pecado tem que se haver morte, então todos nós temos que morrer. E imediatamente. Mas não uma morte natural, por velhice, mas temos que morrer porque pecamos. Não porque somos velhos, não porque somos doentes, mas temos que morrer porque somos pecadores. E esse é o tipo de morte que ninguém deve experimentar. A morte espiritual, o inferno, a condenação. E agora? Todos nós pecamos. A Bíblia diz isso claramente. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Olhei para a terra e não vi nenhum justo sequer, diz o Senhor no livro de Salmos. Todos pecaram. Será que Tiago poderia morrer pelos pecados de alguém? Não. Como é que eu vou pagar a tua dívida de pecado se eu também estou endividado? Se eu morrer, eu não vou estar pagando a tua dívida, eu vou estar pagando as minhas dívidas. Mas então Deus envia seu filho. Ele não tinha dívidas. Ele tinha um saldo positivo. E esse saldo positivo ele é tão grande que ele não só foi capaz de pagar a minha e a tua dívida, mas a do mundo todo, desde o primeiro homem, Adão, até o último homem. Ele pagou pelos pecados de todos. E na cruz do Calvário ele não somente está sentindo as dores dos cravos nas mãos e nos pés, não só está sentindo a dor de ser rejeitado, chicoteado, cuspido na cara e esbofeteado de todas as maneiras. Ele não só está sentindo a dor da crucificação e a coroa de espinhos em sua testa, rodeando a sua cabeça. Jesus ele não só sofreu abusos psicológicos, físicos, emocionais, mas ele sofreu todos os tipos de dores naquele momento que um ser humano pode sentir na sua vida. A dor de uma mãe que perdeu um filho, a dor de um filho que perdeu a mãe, alguém que não foi amado, alguém que foi açoitado.
alguém que sofreu abuso psicológico, alguém que foi preso injustamente, e todas essas dores foram transferidas para Deus naquele momento. E ele sentiu a dor maior de todas, a dor de quem nunca terá acesso a Deus. A dor de quem foi abandonado por Deus. E é por isso que no momento da crucificação ele diz: Pai, Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Não é que Deus tenha abandonado o seu próprio filho, mas naquele momento Jesus estava sentindo a dor, sentindo a situação de alguém que havia acabado de ser abandonado por Deus. Ele sentiu a dor de alguém que estava condenado a ir para o inferno, que não tinha mais esperança. Era a minha dor, é a sua. E sabe, esse sofrimento de Jesus, ele pode ser comprovado. Vou ler aqui para vocês o livro de Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 4. Isaías 53, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: Na verdade, ele carregou nossas doenças e nossas dores. Ele sofreu. Contudo, nós o consideramos culpado, castigado e afligido por Deus. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina, a punição que nos corrige, recaiu sobre ele, e por suas feridas somos curados. Todos, como ovelhas, nos desviamos. Cada um tomou o próprio caminho. Mesmo assim, o Senhor pôs sobre ele a culpa de todos nós. Ainda que maltratado, foi submisso. Ele não abriu a boca, como um cordeiro levado à morte, como ovelha silenciosa diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Então veja aqui que a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele carregou nossas doenças, nossas dores, nossos sofrimentos, e mais do que isso, a disciplina que estava reservada para nós recaiu sobre ele. A disciplina é a dor de quem vai para o inferno. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, mas Deus pôs sobre nós a nossa punição? Não. Nós nos desviamos e quem sofreu tudo foi Ele. Pensávamos que Ele era culpado. Nós o consideramos culpado, mas Ele foi ferido não pelas transgressões dele, porque Ele não tem transgressão. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado pelos nossos pecados. E é por isso que eu estou convencido de que você não precisa sentir tristeza. Você não precisa se sentir inútil. E é por isso que eu estou convencido que você não precisa se sentir a pior pessoa do mundo. Você não precisa sofrer. Que você não precisa pensar que é alguém sem valor. Você não precisa ter traumas. Jesus carregou eles. Você não precisa sofrer dessa forma. E tudo isso nos dá a paz que hoje temos. Tudo isso aconteceu para que tivéssemos acesso ao perdão de Deus. Porque Deus ele é justo, ele não volta atrás em suas decisões, e ele decidiu que todo que cometesse pecado deveria morrer. Mas ele nos amou tanto que não queria
Não queria o inferno cheio de gente. Ele decidiu dar a chance para nós. Mas então temos acesso ao perdão de Deus? Se Deus, olhando o nosso pecado, olhando nossa condição, ele foi movido de compaixão e amor para nos dar a graça, e onde abundou o pecado, agora superabunda a graça. Algumas pessoas podem fazer a pergunta que está escrita no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 1. Olha o que está escrito. Portanto, devemos dizer, vamos continuar pecando para que haja mais graça? Espera bem. Se eu peco e Deus ele me respondeu com graça, se onde abundou o pecado, superabunda a graça, vamos continuar pecando para que haja mais graça? Também essa pergunta ela consta no livro de Romanos, capítulo de número 3, no versículo de número 5. Olha só a pergunta. Agora, se a nossa injustiça destaca a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto ao aplicar-nos sua ira? Argumento aqui da forma pela qual as pessoas normalmente fazem. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém dirá, mas se por meio da minha mentira a verdade de Deus é destacada e lhe dá mais glória, por que eu ainda sou julgado por ser um mero pecador? Na verdade, por que não dizer, como algumas pessoas nos caluniam, ao afirmar que declaramos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dessas pessoas é justa. Paulo, o apóstolo Paulo, nesses 2 capítulos que eu li, ele está lidando com perguntas do povo de Roma. Porque o povo de Roma recebeu a mesma explicação que as irmãs agora receberam. Então apresentaram essas perguntas. Vamos continuar pecando para que haja mais graça? Se a minha mentira, se o meu pecado destaca a graça de Deus, por que Deus ainda quer me punir por isso? Aí Paulo responde: algumas pessoas até nos caluniam, dizendo que a gente afirma, vamos fazer o mal para que nos venha o bem. Algumas pessoas estavam inventando que Paulo e seus amigos e seus colaboradores estavam espalhando que era para o povo fazer mal para que a graça de Deus viesse. Mas Paulo ele finaliza o versículo de número 8 do capítulo 3, dizendo que a punição de pessoas que pensam dessa forma, ela é justa. E por que ela é justa? Porque eu não posso simplesmente pensar como os romanos estavam pensando. Vamos pecar para que haja mais graça, afinal, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Onde transborda o pecado, super transborda a graça de Deus. Sabe por que eu não posso pensar dessa maneira? Vamos reler novamente o Romanos capítulo de número 6, versículo de número 1. Vem a pergunta que a gente leu, né? Portanto, devemos dizer, vamos continuar pecando para que haja mais graça? Versículo de número 2. De jeito nenhum. Como podemos nós, que morremos para o pecado, continuar a viver nele? Vocês não sabem que aqueles de nós que foram batizados em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte? Por meio do batismo em sua morte, fomos sepultados com ele, para que de modo semelhante na glória do Pai, pela qual o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, também possamos viver uma nova vida. Paulo está dizendo que nós não podemos pecar para que haja mais graça, porque simplesmente quando temos Jesus em nosso coração, morremos para o pecado. Esse é o primeiro efeito da graça de Deus. Deus nos perdoa.
Mas junto com o perdão, ele vem a morte da carne. E é por isso que fazemos o batismo. O batismo ele representa a morte, a nossa morte para o pecado e o nosso renascer, o nosso levantar dos mortos para Jesus Cristo. Algumas pessoas até dizem que nós inventamos essa história de que o batismo nas águas representa a morte da carne e o viver para Cristo, mas Paulo já está explicando tudo isso aqui na carta aos Romanos. Mas por que a graça ela me mata para o pecado? Porque Deus não pode simplesmente me perdoar, mas deixar que minha carne ela corra solta, para que eu beba, para que eu fume, para que eu me vicie, para que eu cometa crimes. Porque Deus não pode simplesmente perdoar todos os meus pecados e deixar eu pecando. Veja o que diz a carta a Tito, capítulo de número 2, perdão. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Olha o que a graça de Deus faz. Porque a graça de Deus, que traz libertação, apareceu a todos os povos. Primeira coisa sobre a graça. A graça de Deus ela traz libertação da carne. Nós somos libertos da carne, do pecado. Versículo de número 12. A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e aos prazeres mundanos e a viver de maneira controlada, justa e piedosa nesta era, enquanto continuamos a esperar pelo bendito cumprimento de nossa esperança infalível, o aparecimento da Shekinah de nosso grande Deus e a aparição de nosso libertador, Jesus, o Messias. Primeiro, a graça de Deus ela traz libertação do pecado. Segundo, ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos prazeres mundanos. Ela nos ensina a viver de maneira controlada, justa e piedosa nesta era. Mas Paulo começa a falar de Jesus Cristo. No capítulo 2, agora no versículo de número 14. Eu disse que Jesus Cristo tinha se entregado à morte de cruz e ressuscitou porque ele tinha de fazer esse ato para nos dar acesso à graça de Deus. Sim, sabemos que Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos acesso à graça de Deus. Mas o que isso significa? Versículo de número 14 da carta de Tito. Jesus se entregou por nós a fim de nos libertar de todo o pecado e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, desejoso de fazer o bem. Quando falamos que Jesus Cristo ele se entregou porque ele estava expressando a sua graça por nós, estamos dizendo a mesma coisa que está escrito aqui no capítulo de número 2, versículo de número 14. Jesus Cristo ele se entregou para que nós fôssemos libertos do pecado. Essa é a graça de Deus. Eu sei que muita gente tem falado de vários tipos de graça, mas a graça da Bíblia é essa. A que não deixa margem para tu pecar. A que te ensina a renunciar ao pecado. Eu sei que tem gente transformando a graça de Deus para se jogar no pecado, como a própria Bíblia ensina no livro de Judas. Mas a Bíblia também ensina qual é o tipo de graça que vem do alto. A verdadeira graça. Sabe, a graça não, ela é uma âncora que mantém o nosso barco de pé no meio das tempestades. A tempestade não leva nosso barco para lá, não leva nosso barco para cá, porque tem uma âncora nos segurando ali no porto. Mas tem gente que pega essa âncora não para manter o barco flutuando em um rumo constante, mas pega essa âncora para se lançar no fundo do mar e afundar de vez no fogo do inferno. Essa não é a graça de Deus. A graça de Deus não é para você ir para o inferno. Muito pelo contrário, é para manter o teu barco longe do fundo do mar. Mas estamos falando aqui de libertação do pecado,
para sermos libertos do pecado? E por acaso somos escravos para Deus nos estar oferecendo alguma liberdade? Por que precisamos ser libertos do pecado? Somos escravos do pecado, por acaso? Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 31. Jesus estava conversando a mesma coisa com os habitantes de Judá. E olha o que Jesus fala. João 8, versículo de número 31. Então Jesus disse aos habitantes de Judá que haviam confiado nele: se vocês obedecerem ao que digo, serão verdadeiramente meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Os habitantes de Judá responderam: somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. O que significa vocês serão livres? Jesus lhes respondeu: sim, eu lhes digo que quem pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece na família para sempre, mas o filho permanece nela para sempre. Portanto, se o Filho de Deus os libertar, se o Filho os libertar, vocês serão realmente livres. Toda pessoa que pratica o pecado, Jesus ensinou isso, toda pessoa que pratica o mínimo pecado é escravo dele. O mundo diz o contrário, não é? Estou vivendo uma vida de liberdade, de libertinagem, somos livres para fazer o que quiser, vamos fumar, vamos beber, vamos nos embriagar, vamos acabar com a nossa vida, vamos estourar cartões aqui. Jesus olha para esses coitados e só vê um bando de escravos da própria carne. Porque não pode sentir uma vontade de beber que é perigoso até cair no chão tendo abstinência. Escravo, não consegue viver sem. Tem gente que não consegue passar um dia sem mentir, porque senão fica irritado, fica mal. Abstinência é escravo. Escravo do pecado. Tá. Jesus Cristo me libertou. E agora? Primeiro detalhe. Primeiro detalhe que você deve ter na sua mente. Jesus Cristo lhe libertou, ok. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1. O Messias nos soltou para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem atar novamente ao jugo de escravidão. É verdade que Jesus nos libertou, mas não queira voltar à escravidão do pecado. Versículo de número 24, do mesmo capítulo. Além disso, quem pertence a Jesus Cristo condenou a velha natureza na morte da cruz, com suas paixões e desejos. Já que é pelo Espírito Santo que temos vida, que seja também pelo Espírito Santo que ordenemos a vida diária. Sim, Jesus Cristo lhe libertou, mas não se deixe atar novamente ao pecado. Não se deixe. Além disso, quem pertence a Jesus Cristo matou a carne na cruz do Calvário. Quem é de Jesus Cristo não negocia com a carne. Livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 5, para a gente acabar a pregação rapidamente. Livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 5 ao 8. Por isso, façam morrer as partes terrenas de sua natureza. São elas as seguintes, irmãos: imoralidade sexual, impureza, lascívia, desejos maus e ganância, que é uma forma de idolatria. Por causa dessas coisas, a ira de Deus está vindo sobre os que lhe desobedecem.
É verdade que vocês praticaram essas coisas na vida antiga, mas agora livrem-se delas, da ira, irritação, mesquinhez, calúnia e linguagem indecente. Nunca mintam uns aos outros, porque vocês já se desfizeram do velho eu com suas formas de agir e se revestiram do novo eu, que é continuamente renovado em conhecimento mais abrangente, cada vez mais perto da imagem do Criador. O, o que eu tenho para dizer é a mesma coisa que a gente acabou de ler no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1. O Messias nos soltou para a liberdade, mas não se deixem atar pelo jugo da escravidão. Muita gente até pode pensar, mas Deus é amor. Mas no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 13, está falando sobre o amor lá. E Deus é amor, sabemos disso. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 6, diz o seguinte sobre o amor, que o amor é Deus. Vamos lembrar disso. O amor não se alegra no pecado. Muita gente diz, Deus é amor, Deus é amor. Esse é exatamente o problema de todo pecador. Deus é amor. O amor não se alegra no pecado. Porque o amor também é justo. E o amor é santo, santo, santo. E o amor diz, a vingança é minha responsabilidade. E o amor também diz que um dia essa terra, esses céus passarão e todos vão estar diante do amor para serem julgados por seus atos. Tenha medo do amor. Não medo carnal. Estou querendo dizer, tema o amor. Respeite o amor. Não peque contra o amor. Porque isso é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Não use da graça do amor para pecar. Porque a graça não é licença para a devassidão. A graça não é a âncora que leva o barco para o fundo do mar. É a âncora que segura o barco no porto para que nenhuma maré estranha o leve por aí. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, no santo nome do Senhor Jesus Cristo.